A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos dando início agora a essa live aqui abençoadíssima, que Deus tem nos proporcionado. Essa vitória é muito grande. Hoje vamos falar de Mateus capítulo 26, verso 53. Quando o Senhor Jesus estava sendo preso, né, pela mão porque Judas tinha traído ele, e o sumo sacerdote na época, Caifás, mandou prender o Senhor Jesus. Pedro tirou uma tipo espada, mas era uma faca, e cortou a orelha de Malco, que era o soldado lá do Caifás. E aí ele falou, olha, o que está escrito aqui. Olha só o que o Senhor Jesus falou, quando ele estava sendo preso. E ele pegou a orelha de Malco e colocou no lugar de Malco. Mateus 26, 53. Ou pensas tu que pensas tu que eu não poderia rogar meu Pai e que ele não me mandaria agora? Mesmo. Mais de 12 legiões de anjos. Olha só o que o Senhor Jesus falou, irmãos. Essa mensagem é poderosa. Poderosa. Ou pensas tu que eu não poderia rogar meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo, mais de 12 legiões? Irmãos, as legiões significa legiões de soldados romanos. Contava de soldados romanos e outras legiões. Então, era de 2.000, 5.000, 6.000, 12.000, até 12.000. Era da legião. Cada uma legião tinha esses números. Mas o que mais eles usavam era a legião de 6.000 soldados. Olha só o que o Senhor Jesus falou, querido. 12 legiões. Significa, irmãos, 74.000 soldados. 12 legiões de anjos. Era muita raça de anjos, irmão. Eu vou explicar para vocês, porque na realidade, o Senhor, ele, na sua infinita misericórdia, ele quis dizer ali que ele poderia pedir ao Senhor. Vamos lembrar aqui aquele anjo do Senhor de Isaías. Está escrito em Isaías. Isaías está escrito lá, Isaías. Quando o profeta Isaías, o Senhor revelou para ele. O Judá, que era o rei na época, era Ezequias, estava cercado pelo rei Senaqueribe. Eles tinham enviado para lá, para cercar Israel, mais de 185.000 soldados assírios. Naquela época, o reino assírio, irmão, ele controlava o mundo. Era tipo os Estados Unidos hoje. Israel, ó, tamanho do Acre. Israel é tamanho dos menores do Brasil, do estado do Brasil, mais ou menos o tamanho do Acre. Israel é muito pequeno, irmão. Muito pequeno. Se você vê, quase você não vê no mapa. Israel, ele está desaparecido ali. É uma coisa muito pequena. Se você olhar no mapa do Brasil, o Acre é um dos menores. Ainda tem um menor do que o Acre ainda. Mas eu acredito que tem dois pequenos, que é o Acre e outro agora me fugiu. Mas, de qualquer maneira, eu estou colocando o Acre, mas é mais ou menos isso aí. Israel é muito pequeno. Os Estados Unidos, na época, estou dando só uma analogia aqui. Os Estados Unidos era Senaqueribe, os assírios na época. Governava o mundo. Só ali ele conseguiu levar 185.000 soldados assírios ali, mais os outros reinos que estavam com Senaqueribe. E ele mandou avisar Senaqueribe qual Deus que poderia livrar eles da mão de Senaqueribe. Que nenhum dos outros reinos que eles invadiram e tomaram, nenhum Deus teve condições de livrar. Mas presta atenção, querido. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo preso aí, ele já sabia o que ele ia passar. Ele ia passar por morte de cruz.
Ele, antes de se passar por morte de cruz, ele foi agredido, cuspiram na face dele, agrediram a face dele, chicotearam ele 39 vezes. Quem viu aquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, viu o sofrimento do Senhor Jesus. Então ele sofreu ali, ele estava ali naquele sofrimento. Analisa bem. Um anjo do Senhor, ele matou 185 mil soldados assírios. Um anjo. Agora você imagina, irmão, 12 legiões de anjos, que mais ou menos por 6 mil daria 74 mil soldados. 1000 anjos. Se um anjo soma, claro, um anjo poderia matar, eu creio que poderia matar até mais, muito mais. Mas eles somaram, só tinha 185 mil ali, aquele povo todo, ele matou todo mundo, só isso, numa noite. Agora você imagina só, irmãos. O Senhor Jesus poderia ter acionado lá o céu, no bom sentido, ele era Senhor da glória. Ele era o próprio Deus, mas veio na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Então ele poderia chamar os anjos para defendê-lo, mas não fez. Por quê? Porque a missão dele não era se defender, não era se proteger, não era deixar de morrer de sacrifício, não era deixar do sacrifício, não. A missão de Cristo era nos salvar, porque se ele tivesse se salvado, nós não teríamos sido salvos. Dá para entender? Ele poderia ter chamado o anjo do Senhor ali, aí vieria 74 mil anjos do Senhor. Se um anjo matou 185 mil, você imagina uma legião. Mas ele não chamou os anjos para lhe defender. Ele preferiu morrer para nos livrar dessa morte satânica e demoníaca que a gente ia para o inferno, todo mundo. Porque em Romanos está escrito, 3:23, todos estão destruídos da glória de Deus. Todos. Todos. Todos os seres humanos estão destituídos. Irmãos, outro dia eu li um versículo, a Bíblia está adulterada. Mexeram na Bíblia ali. Outro dia eu estava vendo numa denominação, ela colocou afastado. Porque todos pecaram, destituído, é eliminado, cancelado, fora, não tem mais contato, acabou. É o que está escrito destruído. Teve uma denominação que colocou na Bíblia, essa mudou esse versículo. Colocou, e todos pecaram e foram afastados. O que é afastado? Da glória de Deus. Não é afastado, é destituído, eliminado, cortado, cancelado. Afastado é como você vê, ó, pô, isso aqui está afastado de mim. Ah lá, estou afastado aqui, está longe um pouquinho, tal, pertinho. Está afastado de mim. Pode estar 1 metro de mim, mas está afastado de mim. Ele não é afastado de Deus. Nós não estávamos afastados de Deus, estamos destituídos, cancelados. É como uma pessoa é mandada embora do emprego. Aquilo ali é o quê? Afastado? Não, ele não foi afastado, foi demitido. Está fora, está desempregado. Então, eu estou fazendo essa analogia para você entender que não é afastado, porque afastado é do lado. Eu pego essa madeirinha aqui e afasto de mim, bota aqui, acabou. Você afastou de mim. Agora, se eu destituo ela, eu jogo para longe, para dentro do mar, acabou. Destruído. Destituído. Não destruído, desculpa. Destituído, cancelado, cortado. Nós estávamos na glória de Deus, da presença de Deus. Mas ele preferiu defender a gente, porque ele morreu na cruz do Calvário, com todo o sacrifício que ele sabia que ia passar, do que chamar legiões para defender ele. Ele não se defendeu, mas nos defendeu. Porque quando ele não chama os anjos para o proteger, ele foi levado ao Gólgota, à cruz do Calvário. Muito emocionante isso aqui, muito emocionante, muita emoção. Ele não se defendeu. Por quê? Porque ele sabia que ia salvar um povo. Que povo é esse? É um povo que vai morar no céu, meu querido.
É um povo que vai morar no céu. Nós somos o povo que vai morar no céu. Estamos passando por situações. A igreja está praticamente, como vocês podem ver, eu vou botar aqui na minha mão, aqui, ó. Essa camisa eu pedi para fazer. Aqui, ó. Aqui, ó. Jesus está voltando. Você está preparado? Está aí, querido. Ele está voltando. Só que eu costumo dizer assim, é eu que eu vejo isso. Nesses quase 50 anos de caminhada do Senhor, aceitei o Senhor Jesus com 14 anos. Não vejo mais a igreja pregar o arrebatamento. Não vejo, me perdoe, não vejo. É um pontinho ali, uma faísquinha ali, um negocinho ali. Tive numa cidade aqui no estado do Rio, não quero citar nomes, para não agredir a denominação. E uma denominação tradicional. Uma das que ajudaram a fundar no Brasil o Evangelho. Igreja séria. Pastor, eu cheguei lá para entregar essas camisetas. Eu estava entregando as camisetas nas cidades. E essa foi uma das cidades do estado do Rio. Itapiruna, Campos, São José de Ubá, Miracema, Paraíso, Tubias. Esses lugares tudo recebeu. Até lá no exterior, aqui no estado, aqui na América do Sul, essas camisas foram seguidas. E eu estava nessa cidade para entregar as camisetas. Aí, quando eu levei lá para ele estava no escritório dele, foi uma parte da manhã, ele me recebeu, ele falou, o irmão falou para mim, essa mensagem está morta aqui, a mensagem do arrebatamento está morta dessa cidade. Olha, querido, quase eu chorei. Quase que eu chorei. Um pastor de igreja tradicionalíssima. Igreja que ajudou a fundar o evangelho no Brasil. Dizer que essa mensagem da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, que vai ter a grande tribulação também, mas eu estou falando do arrebatamento antes, está morta, enterrada. Não se fala dessa mensagem. Mas eu creio que Deus me enviou lá naquela cidade. Os meus irmãos que estavam comigo na época, era o Tony, que faz o trabalho comigo, e o Moacir. Estavam lá entregando a mensagem do Senhor. E eles falaram que essa mensagem está morta. Eu acredito, irmão, eu acredito. Depois eu comecei a parar para raciocinar, assim, quando a poeira baixa, isso tem anos isso aí. O Brasil não prega mais o arrebatamento. A igreja do Senhor não prega mais o arrebatamento no Brasil. Pode ter algumas coisinhas, um ali, outro aqui e tal, mas não prega mais. E eu pergunto para você que está assistindo essa live, sua igreja prega o arrebatamento? Não é pregar uma vez na vida, não, meu irmão. É toda semana. O pastor pode pregar qualquer mensagem, mas olha, Jesus está voltando, se santifica. Jesus está voltando, se purifica. Jesus está voltando, se afasta do pecado. Porque nós somos pecadores. Mas tem um porém. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Porque não nos arrependemos do nosso pecado. Fazemos como Davi. Davi pecou de uma forma que imperdoável. Mas ele se arrependia. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Esse segundo coração de Deus significava que ele se arrependia. Ele se arrependia do que ele fazia. E ele chorava, ele rasgava as vestes, ele ficava uma semana lá jogando cinza na cabeça, tirava as vestes reais e colocava pano de saco. Tá aí, querido. O Senhor não chamou ninguém para o defender, porque ele podia chamar ali o anjo do Senhor. Leia lá Isaías, está escrito lá. Senaqueribe cercou tudo. E o Senhor enviou o anjo lá e destruiu 185 mil soldados numa noite. Quando chegou de manhã, Senaqueribe não morreu, não. O Senhor não matou Senaqueribe. Para dizer que os filhos deles o feriram quando ele voltou para casa. Quando ele voltou lá para o Deus dele. E a Síria, na época, tinha um poder hoje bélico tipo Estados Unidos. Bélico que eu falo naquela época, né? Espadas, carro de ferro. Eu estou só comparando em termos de poderio hoje no mundo, é os Estados Unidos. E Israel.
Mas só que esse povo não sabe quem é Israel. Israel é o povo escolhido, é o povo de Abraão. Houve um problema lá? Houve, negaram o Senhor Jesus, o crucificado, fizeram tudo isso. Mas o Senhor Jesus veio para nos salvar. Ah, quem matou o Senhor Jesus? Foi Roma ou foi Israel? E, queridos, ele deu a vida dele para nos salvar. Ele poderia não ter sido morto nem por Israel, nem por Roma. Ele deu a vida dele. Aí ele passou por essa morte. Mas Israel tem que ser honrado, porque Abraão é o pai da fé. Simbolicamente, mas espiritualmente falando. Porque Cristo é nosso pai. Mas nós somos a igreja do Senhor. A igreja que sobre essa porta da igreja, sobre essa pedra, o inferno não prevalecerá sobre essas portas. Não prevalerão, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Amém? Então está aqui a mensagem. O Senhor Jesus está voltando. Eu sei que poucos acreditam, poucos deixam o like, poucos se inscrevem no canal, assistem a mensagem, mas não se inscrevem. Porque eu vou falar para você, se você se inscrever no canal, você vai receber essa mensagem. E nós só falamos do arrebatamento, tá, querido? A gente pode fazer uma introdução aqui, como nós fizemos agora, mas a mensagem é sobre o arrebatamento. E muitas vezes eu sei que você não acredita. Mas na época de Noé também, porque muitos não acreditam, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Pouquíssimas pessoas vão ser sobre o arrebatamento. Estou falando que eu vou subir, não. Estou falando que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, na grande tribulação vai ter mais salvação, pessoas sendo salvas, do que no arrebatamento. Porque quando tiver o arrebatamento e as pessoas disserem fiquei, aí vai sofrer. Aí vai pagar com a própria vida na grande tribulação. E na grande tribulação vai ser uma multidão, como João viu no céu. De onde vier essa multidão? Esses. Aí o Senhor diz, esses vieram de grande tribulação. Estava com as palmas na mão assim, glorificando. Mas foram degorados, mortos. Mas no arrebatamento será poucas almas. Amém? Fica com essa mensagem. Entenda essa mensagem. Se santifica, se purifica, abandona o pecado. Amém? Na época de Noé, só 8 almas acreditaram. Só 8 almas. Noé, a esposa dele, os 3 filhos, 3 esposas dos filhos. 8 almas se salvaram, com milhares de pessoas na Terra. Agora sim também. A igreja são milhares e milhões, e não sei se é bilhões, mas de qualquer maneira, a igreja é muito grande. Mas poucos subirão. É a mensagem do Senhor. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Fica do lado dos escolhidos. Do lado dos escolhidos, irmão, você crê no Senhor, você anda no caminho, você abandona o mal, se santifica, se purifica todos os momentos da sua vida, segundos, minutos e segundos. Amém? Deus abençoe você. Se inscreva no canal aí, duplique essa mensagem. Duplique essa mensagem. Deixa alguma coisa lá no chat, para dar mais ânimo para aquele que vão assistir. E nós temos aqui também um contato. Aqui, ó, se você quiser falar por e-mail conosco. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.